Ministério de Justiça aqui do Brasil, o Ministério de Justiça, ele tem catalogado, né, no sistema dele, todos os processos de naturalização, porque não é automático, é realmente um processo burocrático, sabe? Você se naturalizar brasileiro. Sim. Então, eles têm no sistema deles, e aí você joga os dados do Augusto e também dos pais dele lá, e em um minutinho eles emitem a certidão. E aí a certidão vem ou uma certidão positiva de naturalização, ou, amém, uma certidão negativa de naturalização, indicando que o Augusto não se naturalizou brasileiro. Inclusive, essa certidão é um outro documento que a gente vai usar no processo, para mostrar que ele também não se naturalizou. Porque a naturalização, ela é causa também automática de perda de cidadania alemã. Então, a gente tem que comprovar que ele não se naturalizou, tá bom? E aí, uma outra questão é essa questão da matrícula consular. Então, eu vou entrar nessa questão agora com você, para você entender como que a gente tem trabalhado essa questão da matrícula, nas hipóteses em que a gente não consegue localizar nos livros de matrícula. Então, é o seguinte, Marilise, nesse caso, a gente faz uma análise da linhagem e a gente verifica se a gente preenche, né, os demais requisitos. Em relação à matrícula consular, a gente faz uma justificativa do porquê que a gente não vai juntar essa matrícula no processo, por que a gente está mandando o processo sem a matrícula consular. Vou te explicar um pouquinho o que a gente trabalha nessa justificativa. O primeiro ponto é justamente informar o BVA sobre a perda desses livros aqui no Brasil. Então, assim, o BVA é o órgão alemão responsável, né, pelo processamento desses pedidos de cidadania, e ele tem protocolos, que são protocolos internacionais. Então, esses protocolos, eles se aplicam a todos os alemães, independente para o país que eles tiverem ido. Então, não importa se foi para a Argentina, se foi para os Estados Unidos, Brasil, são a mesma lista, né, de documentos. Então, cabe a nós demonstrar que o caso aqui do Brasil, ele é diferente. Quando você entra no site do consulado, por exemplo, argentino, a gente tem alguns clientes argentinos. Lá tem todos os livros de matrícula, está completo. E é diferente do nosso caso. E aí tem, inclusive, Marilise, no Código Civil alemão, a gente chama de BGB, tem um artigo, que é o artigo 275, que determina o seguinte: ninguém pode impor a outra pessoa uma obrigação impossível de ser cumprida. Sim. Que é justamente essa questão de apresentar um documento que não existe. Isso. Então, esse seria o primeiro ponto, sabe? Um segundo ponto que a gente faz também é uma análise da legalidade e da constitucionalidade desse requisito. O que acontece, Marilise? Essa matrícula consular, ela já existia antes ali da unificação do Império Alemão. Então, quando tinha, por exemplo, o Reino da Prússia, Reino da Pomerânia, já existia esse requisito da matrícula. Quando unificou, né, o Império Alemão em 1871, eles mantiveram essa regra, mas ela sempre foi muito controvertida. Tanto que chegou o ano de 1914, e aí houve uma lei revogando esse requisito da matrícula. Por isso que a gente fala tanto no ano de 1904. Porque aí, quando fosse completar esses 10 anos, né, que era o prazo, em 1914, esse requisito tinha sido revogado. Então, essa lei de 1914, ela tem efeitos a partir de 1904. Então, os alemães que saíram da Alemanha a partir de 1904 não precisavam mais se matricular para poder manter a nacionalidade. Porém, um artigo muito interessante dessa lei é o artigo 31, ela prevê, né, para aquelas pessoas que saíram antes dessa data, que é, por exemplo, o caso do Augusto, essas pessoas que saíram antes dessa data e não se matricularam, né, e acabaram perdendo a nacionalidade alemã, elas tinham a possibilidade de pedir a renaturalização, né, o reestabelecimento da nacionalidade delas, desde que elas não tivessem se naturalizado no país de destino. Então, por exemplo, o Augusto, ele teria essa possibilidade, sabe, de renaturalização. Então, foi uma lei muito positiva, sabe, Marilise? Porque ela regularizou tanto para as pessoas que saíram depois dela, né, que aí não precisava apresentar esse requisito, quanto para aquelas pessoas que tinham saído antes dessa data
desde que essas pessoas tivessem se naturalizado. Bem claro, bem explicado. Acontece, então, assim, isso foi até 1933. Em 1933, Hitler sobe ao poder na Alemanha. Enquanto chanceler alemão, né, igual a gente tem o Olaf, teve a Angela Merkel, né? Então, quando o Hitler ele foi o chanceler alemão, ele, por meio de um decreto, né? Então, foi um decreto nazista, assinado pelo próprio Adolf Hitler. Ele suspende essa possibilidade de renaturalização com a ausência da matrícula e ele reestabelece novamente a necessidade de se matricular nos consulados. Só que assim, Marilise, quando você vai analisar os motivos que ele fez isso, é completamente deturpado. Então, assim, ele queria que os imigrantes fossem até os consulados, e aí esses imigrantes tinham que declarar, por exemplo, se eram casados, se tinham filhos. Quando verificasse, né, que eles tinham filhos homens, eles inclusive eram convidados a voltar para a Alemanha, já pensando ali na formação de exército, né? Aconteceu isso com um tio meu. Um tio meu, que é esse que deu a cidadania para os filhos, meus primos, ele teve que ir para lá lutar. Pois é, foi em razão desse decreto, viu, Marilise, que localizou esses descendentes homens. Na minha família também teve isso. A minha avó também foi convidada a voltar, minha bisavó foi convidada a voltar com minha avó e os demais irmãos, mas eles acabaram optando por ficar no Brasil. Mas, enfim, então isso aconteceu, sabe, nesse período. E outro ponto também muito triste, sabe, dessa volta da matrícula, é que os imigrantes também tinham que declarar religião. Então, nisso, quando eles localizavam judeus, eles marcavam esse sobrenome, essas famílias, e aí, quando essas informações elas eram remetidas para o Reich, né, para Berlim, eles perseguiam esses ramos dessas famílias na Alemanha e, posteriormente, nos territórios ocupados pela Alemanha. Então, muitos judeus, Marilise, caíram em razão dessa matrícula consular, dessas informações obtidas fora do território alemão. Então, assim, as consequências foram muito graves, sabe, dessa volta da matrícula. E para você ter uma ideia, o que embasa, hoje em dia, a necessidade da apresentação da matrícula consular ainda é esse decreto nazista. Meu Deus! Que loucura! É uma loucura, assim. E aí, ainda que, né, ao final da guerra, tenha sido instaurado o Tribunal de Nuremberg, né, para julgar esses crimes de guerra. E aí, a lei número 1, no artigo 5º desse tribunal, do Tribunal de Nuremberg, ela revoga essas disposições, leis e disposições nazistas que restringem ou violam, né, garantias e direitos individuais. Dentre eles, a gente tem justamente essa questão do direito à pátria, né, o direito a pertencer a uma nação. Então, depois, mais um pouquinho para frente, ali em 1949, a gente tem a entrada em vigor da Constituição Alemã, que é a Constituição que está em vigor até hoje, Constituição do pós-guerra. E o que essa Constituição fala? Ela repete o que aquela lei de 1914 falava. Ela diz que nenhum alemão pode ser privado da sua nacionalidade por força de lei, sob pena de se tornar apátrida, que é justamente a questão do Augusto. Por quê? O Augusto sai da Alemanha, vem aqui para o Brasil, a gente não consegue localizar a matrícula dele, até porque esses livros se perderam, né? Então a gente não consegue localizar. Porém, o Augusto não se naturaliza brasileiro. Então, ele fica sem pátria. Ele se torna um cidadão apátrida. E essa situação, Marilise, é uma situação muito séria e de muita vulnerabilidade, porque a pessoa, ela fica sem proteção nenhuma. Pois é. E olha o efeito disso. Aqui no Brasil, né, a gente adota, a gente chama de ius solis. Então, é brasileiro quem nasce no Brasil. Mas vamos imaginar que a gente adotasse, assim como na Alemanha, o ius sanguinis, que é o direito do sangue. Sim. Nesse caso, o Augusto, ele ia ter perdido a nacionalidade alemã dele, ele não ia conseguir passar para o Carlos, que não ia conseguir passar para o Gilberto, gerações assim de apátridas, sim, sabe? Então é muito, muito, muito sério essa questão da apatridia. E historicamente a Alemanha sempre visou proteger e evitar essa situação de apatridia. O que
a gente coloca mesmo o oficial que for analisar o pedido contra a parede. A gente vai pedir o reestabelecimento, né, da nacionalidade do Augusto e a transmissão até chegar a você. E caso o oficial negue, a gente vai falar, então você está dando vigência a esse decreto nazista em detrimento, né, da própria Constituição alemã e também da legislação infraconstitucional. Então, esse decreto ele é realmente um decreto inconstitucional. A gente questiona a legalidade e a constitucionalidade desse decreto. Então, é um outro ponto. Tem várias coisas que a gente alega, mas tem um terceiro ponto que eu gostaria de te falar, porque a gente tem vários precedentes positivos nesse sentido, com base nesse terceiro ponto, então ele é bem interessante também, que é o seguinte: ainda que a Alemanha ignore essa impossibilidade material de apresentação da matrícula, ainda que ela entenda que esse decreto assinado por Adolf Hitler esteja em vigor, tem um terceiro ponto que é muito importante, que é o seguinte: a Alemanha, o sistema jurídico dela é muito parecido com o brasileiro, mas tem um ponto diferente, que é o seguinte: aqui no Brasil, quando a gente vai comprovar um fato, cada meio de prova tem uma hierarquia. Então, a gente fala, por exemplo, no direito que a prova testemunhal, né, quando a gente vai ter uma testemunha, é a prostituta das provas, ela não vale muita coisa. A prova pericial, ela é chamada da rainha das provas, então ela tem um peso maior. No direito alemão, eles não têm essa hierarquia. Você aplica ao caso os meios de prova que couberem, né, de acordo com o caso. Quando a gente analisa a questão da matrícula consular, e a gente vai ver a finalidade dela, né, a gente vê a essência dessa lei, era o seguinte: a matrícula, ela era meramente uma declaração. Então, o Augusto, por exemplo, ele chegava ali no consulado alemão e falava o seguinte: olha, eu sou alemão, não moro na Alemanha, mas eu quero continuar com a minha nacionalidade alemã. Era isso, ele declarava que ele queria continuar com a nacionalidade dele. E o que a gente percebe na prática é que, por mais que a gente não tenha essa assinatura no livro para comprovar que ele queria continuar com a nacionalidade dele, quando a gente vai verificar a história, né, o comportamento ali do Augusto, desses imigrantes em geral, eles mantiveram, sim, os vínculos com a Alemanha. Então, por exemplo, você pega a certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de nascimento dos filhos, em todos os documentos vai constar lá que ele é alemão. Em muitos casos, a língua também, né? Então, ele ensina o idioma para os filhos, mantém também a religião. Não, nessas colônias aí no sul é sem comentários, porque até a arquitetura, né? Eles reproduzem a arquitetura alemã. Convivem apenas entre alemães. Tem caso, para você ter uma ideia, Marilise, de pessoas que conseguiram a nacionalidade, mesmo sem a matrícula, com recorte de jornal da época, falando o imigrante fulano de tal, o alemão. Então, às vezes, tem cartas também com parentes da Alemanha. Então, assim, a gente analisa aquele caso e busca, né? A gente tem até uma equipe de genealogista aqui no escritório que ajudam a gente justamente com essas pesquisas nos arquivos do município, dos estados, do próprio Arquivo Nacional, em busca desses documentos que evidenciam os laços, né, do Augusto com a Alemanha, para demonstrar que ele nunca rompeu o vínculo com a Alemanha. Essa própria certidão que eu vou te mandar agora, de negativa de naturalização, amém? Ou seja, ele não se naturalizou brasileiro, né? Ele nunca teve interesse em ter a nacionalidade brasileira, ele queria manter a nacionalidade dele alemã. Então, todas essas questões, elas servem para suprir e demonstrar esse requisito da matrícula, mostrar, olha, o requisito da matrícula, ele foi cumprido, sim, os vínculos com a Alemanha foram mantidos. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, sabe, Marilise? Tanto é que a bisneta, semana que vem, está indo lá na cidade que ele nasceu. Ai, que bacana, segunda-feira que Marilise. vem, eu estarei na cidade de Buxtehude, que é onde o Augusto nasceu. Olha, e assim, eu não sei se você chegou a ver essa questão que teve agora da Itália, um decreto na Itália, sim, que é só mudando bastante as regras. E avô, né? Daqui a pouco vai mudar para a Alemanha também, certo? Assim, a gente até acredita que não, porque a Alemanha já é mais restrita, sabe? Em relação à nacionalidade italiana. Não, italiano, só quem passou já tinha 5 mil cidadãos italianos. Foi demais, assim, né? O boom.
o que eles criticam muito na Itália é a falta de conexão e identidade cultural desses descendentes com a Itália. Que nunca foram na vida, não sabem falar nada, né? Agora, gente, os alemães, Marilise, eu converso com pessoas, né, com descendentes de alemães o dia inteiro, todo dia, e assim, eu acho tão lindo, porque realmente tem essa conexão com a Alemanha. Verdade. A questão da língua ainda em razão da proibição do alemão aqui no Brasil, né, na época de Vargas, teve uma ruptura ali, principalmente na sua geração ali, essas pessoas que nasceram depois ali desse decreto de Vargas, teve uma ruptura com o idioma, mas ainda assim a conexão com a Alemanha é muito forte. É muito diferente, sabe? Assim, eu percebo que tem realmente essa identidade cultural, ela foi mantida em relação aos descendentes alemães. Muito raro. Mesmo a gente tendo essa ferida narcísica aí da época da guerra, né? Com o que o Hitler fez. Ainda assim, a gente se orgulha de dizer que é alemão, né? Exatamente. Apesar de tudo, né? A gente ainda... É uma honra, né? Ter a nacionalidade alemã. Apesar dessa página negra, né? Isso aí. Então, assim, é muito raro, Marilise, chegar alguém para mim e falar assim, quero saber só dos benefícios, sabe? Normalmente tem muito mais esse lado de pertencimento, de reconexão com as raízes, do que, eu quero ir para os Estados Unidos sem visto. Entendeu? É o meu caso. Eu cismei que eu quero provar para eu mesma que eu tenho essa origem. Porque eu viajo pelo mundo inteiro e nunca precisei de cidadania de outro país. Né? Não sei se meus filhos vão querer um dia morar em algum lugar, mas também facilitaria. Mas é uma coisa já de cisma mesmo. Porque é isso, sabe, Marilise? Você não vai pedir uma nacionalidade, você não vai pedir a nacionalidade alemã. Você vai pedir o reconhecimento da sua nacionalidade. Isso aí. Porque é uma nacionalidade originária, né? Você nasceu alemã. Então, você pede o reconhecimento desse fato, que já é um fato. Entendeu? Então, não é à toa que você tem esse sentimento, sabe? Esse sentimento de identificação mesmo. Então, é realmente muito bacana. E aí, Marilise, a gente tem feito esse trabalho, sabe? Em relação à matrícula consular. Então, assim, tem esse obstáculo, mas ele não é um obstáculo intransponível, Marilise. Tem todas essas questões jurídicas em torno desse requisito e fáticas também, né? Para demonstrar que esse requisito ele foi cumprido, sim. Então, é esse o trabalho que a gente busca realizar. E só para eu entender um pouquinho, Marilise, você é casada, tem filhos? Como que é? Inclusive, o meu esposo, ele tem origem de família, né? Possivelmente o tataravô dele veio da mesma região que onde hoje é Buxtehude, que é a Prússia. Ele o pai dele é de origem polonesa, mas lá no século XIX, a Polônia e Buxtehude pertenciam à Prússia. Então, de repente, a gente tem até algum parentesco por lá. O sobrenome dele é Lesch, L-E-C-H, Lesch. Que também tem Lesch na Alemanha, tem na Áustria, né? Tem na Suíça. Tem até uma cidade chamada Lesch, na Áustria, que a gente já foi visitar lá. Chegamos brincando, chegamos lá brincando que eram nossas terras. Que bacana, Marilise. Então, meus filhos é Brox e Lesch. Então, assim, os dois lados, né? Eles têm dos dois lados. Mostra, né, nossas origens. E qual que é a idade dos seus filhos, Marilise? A Graciela tem 32 e o Leonardo tem 30. Inclusive, eles trabalham em que área? A Graciela é Relações Públicas com Gestão em Negócios Internacional. E nesse mês ela está trabalhando aí na Europa. Ela coordena uma escola de consultoria de imagem, essa área de moda, assim. E ela que bacana! Eu adoro essa parte e ela conduz grupos de 12, 15 brasileiras 2 vezes por ano para Paris, para esses cursos de bastidores da moda, como elas dão o nome. E agora, nessa semana, está acontecendo pela primeira vez o Bastidores da Moda na Itália. Então, elas estão percorrendo ateliês, museus em Florença, Milão e Roma, nessa semana. E da semana que vem a gente meu esposo vai dar umas aulas lá em Buxtehude, que tem uma fábrica de prótese de ombro, que é com que ele trabalha, com cirurgia do ombro.
E daí a minha filha vai ficar lá nos esperando pra gente fazer um passeio daí juntos, né? Ai, que delícia, hein, Marilise? E daí, Que bacana. 3 semanas depois, eu volto para a Alemanha para um congresso europeu de cirurgia do ombro que vai ser em Berlim. Então, eu vou ir 2 vezes. E na semana que vem, nós vamos ficar só um dia em Buxtehude e um dia em Hamburgo, que eu quero visitar, Rafaela, um museu chamado Brockstedt. E que, inclusive, num dos links ali que eu achei, aparecia o nome Hans. E o meu tataravô, pai do Augusto, se chamava Hans. Mas um dos meus achados, assim, fortuitos na internet, como leiga procurando, eu encontrei que possivelmente o Hans Brockstedt seja dinamarquês, o pai do Augusto. Então, não sei se isso complica ou não, e talvez seja um outro Hans, né? E o do museu também pode ser outro Hans, mas eu vou ir lá ver. Ah, não, muito bacana. Eu vou te mandar notícias do museu. Mas para sua filha, então, nossa, é maravilhoso essa dupla nacionalidade, né? E o meu filho é médico e não fez a formação dele ainda pós, ele vai fazer agora psiquiatria, e daí depois que ele terminar a residência, ele vai querer ficar um tempo fora também, né? Então, então para eles é perfeito, vai ser bem legal, ainda mais que eles têm esse sobrenome forte, né? Brockstedt Lesch. Não, realmente, eles estão com tudo aí, viu, Marilise? E para eles, assim, acaba ampliando muitas possibilidades, que aí não, inclusive para trabalhar não só na Alemanha, né, mas nos países da Europa, eles não vão precisar de visto de trabalho. Tem possibilidade também dos Estados Unidos, tem essa questão de não precisar de visto de turista, mas também tem um visto para pessoas que querem empreender, sabe, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, desde uma clínica até um café, sabe? Você pode abrir se você tiver interesse, um negócio, enquanto alemão, né? Que vem de um tratado entre Estados Unidos e Alemanha para fomentar essa migração. E aí você consegue viver de maneira indeterminada nos Estados Unidos, consegue beneficiar o cônjuge e os filhos. Então, é um visto também muito interessante para os Estados Unidos, sabe? Verdade. Que é bem bacana. Então, assim, o seu marido, ele não vai participar do processo. Por quê? A nacionalidade alemã, ela não é transmitida pelo casamento. No caso dele, ele teria que pleitear pela família dele, já que ele também tem descendência alemã. Né? Mas, assim, do processo da sua família, não seria possível. Porém, Marilise, como ele é casado e pai também de cidadãos alemães, ele consegue, caso vocês venham, a gente nunca sabe, né? Você já está mais para lá do que para cá, né? Mais para a Europa do que para o Brasil. Caso vocês decidam, optem por viver, né, em algum país ali da União Europeia, ele teria direito a um visto, que a gente chama de visto com base em reunião familiar. Então, ele também consegue morar, consegue trabalhar, consegue livre circular. Então, ele é protegido dessa forma. Agora, você, seus filhos, você tem netos já? Não, ainda não. Acho que ano que vem ou no outro. Os netos também vão ser beneficiados, viu, Marilise? Que legal. Inclusive, assim, vou te passar uma informação, daqui a muito tempo, mas eu acho que é importante porque não é uma informação muito divulgada e ela é muito importante. Não existia limite geracional, então você ia passando a nacionalidade alemã indefinidamente. Porém, a Alemanha ela instituiu agora um corte geracional que vai afetar os seus netos, seus bisnetos, né? Mas é o seguinte, os seus filhos não vão ser afetados porque eles nasceram antes dos anos 2000. Porém, filhos de pais nascidos a partir dos anos 2000, eles têm que ser registrados em até 1 ano no consulado alemão, sob pena de perda automática da nacionalidade alemã. Olha só, Então, assim, daqui um tempo, mas é bom ter isso em mente, assim. Então, só passar essa informação para frente. Tem possibilidade, mas tem esse critério, né? Exatamente. Tá? Então, assim, seus netos é tranquilo. Né? Agora, os filhos deles aí então eles têm que ficar espertos aí com essa questão para registrar os bebês. Pode ser que isso mude mais para frente, mas é bom ter isso em mente, assim, esse requisito em mente. Eu gosto de pensar longe, então já vou pensar nos meus bisnetos. Pois é. Daqui uns anos, né? Mas é bom a gente... No caso é minha filha que vai ter que pensar, né? O meu filho, não é eu daí. E assim,
Por exemplo, enquanto você... O processo, ele dura em torno de 3 anos, tá? A previsão é de 3 anos para análise do pedido. Se você tiver algum neto, alguém nascer durante esse período, você consegue anexar o neto ao pedido também, tá, Marilise? No caso, a gente, entrando num acordo de dar continuidade a essa pesquisa e tal, tu diz que pode levar 3 anos, então, para poder ter um resultado? O processo, não a pesquisa, né? Mas o processo em si, a estimativa dele é de 3 anos, Marilise. Por que é tão O que acontece? Ele era mais rápido, sabe? Levava aí 1 ano, 1 ano e meio. Porém, em 2021, há poucos anos atrás, a gente teve uma mudança muito grande na legislação, expandindo a possibilidade para as mulheres. Eu mesma fui afetada por essa lei, porque eu sou neta de alemã. É muito próximo, mas como era mulher, a mulher não transmitia a nacionalidade. Olha só, tá. Então, ela não conseguia passar para o meu pai. Você imagina, a mãe não conseguia passar para o filho a nacionalidade. A minha avó... contrário dos judeus, né? Os judeus é só se for a mãe. É pela mãe, exatamente. E assim, sinceramente, né? Eu até entendo os judeus, que a gente sempre brinca que a mãe é uma certeza e o pai que é a dúvida, né? Tipo assim. Mas a Alemanha, ela adota... É mais patriarcal mesmo. Então, tinha essa regra em relação às mulheres, e a Alemanha fez aí uma alteração, tem uma... Não é indefinidamente, não, ela colocou um marco ali. Porém, Marilise, a quantidade de pedido, tá chovendo de pedido na Alemanha, porque tinham muitos filhos, né, netos de mulheres alemãs que eram impedidos de fazer o reconhecimento da cidadania. Com essa alteração legislativa, deu um boom de pedido. Beneficiou também, que eu achei muito interessante, os perseguidos pelo nazismo. Olha só. Então, também muitos judeus, né, muitas pessoas que foram ali perseguidos pelos alemães, também foram beneficiados com essa alteração legislativa. E, por um lado, foi muito bom, porque, né, eu sou muito grata a essa alteração, porque, no caso, beneficiou aqui minha família. Claro. Mas, assim, por outro lado, aumentou aí o prazo de análise dos pedidos. Foi de 1 ano e meio, no máximo 2 para 3 anos. Porque aumentou o volume e aumentou o tempo também. Entendi. Exatamente, porque o volume aumentou. Então, só para você ver como que a Alemanha está indo em sentido contrário. Você vê, a Itália está restringindo e a Alemanha, há poucos anos atrás, ela abriu. Porque a Alemanha, ela está enfrentando um problema, Marilise, muito grande com perda de identidade. Porque a Alemanha, ela recebeu muito refugiado, muitos imigrantes. E nisso, você mesmo, a gente chega na Alemanha, parece que a gente está num país árabe. Acredito, Não é assim. Então, ela está com essa crise de identidade. Na Inglaterra, parece que a gente está na Índia. Tanto indiano. Então, assim, a Alemanha, ela tem buscado trazer esses descendentes alemães que têm esse laço cultural, entendeu? Então, esse laço cultural com a Alemanha, ele é muito valorizado na Alemanha. E eles têm buscado recuperar, né? Fortalecer essas raízes. Fundamental. A gente brinca aqui que os descendentes gaúchos, né, catarinenses aqui no Brasil, são mais alemães que os alemães hoje em dia, porque aqui foi mantido, né? Eles mantêm mesmo. E assim, o meu esposo ainda recebe no consultório pacientes que falam alemão. E se vai um parente junto na consulta, entre eles falam em alemão. Eu tenho uma cunhada da minha idade que ela aprendeu a falar português com 6 anos, quando ela foi pro colégio. Eu fico encantada aí no Sul, porque a gente se sente na Alemanha mesmo, Marilise. Porque eu sou de Minas, né? As colônias aí do Sul são mais antigas. Aqui na nossa região são mais recentes. Mas assim, não deu certo a colônia aqui de Minas, as colônias aqui de Minas. Os alemães não se adaptaram, sabe, ao clima. Aqui é quente, né? Eles não adaptaram. Inclusive, eu tenho parentes que foram para Xaxim, Santa Catarina. Minha tia-avó teve 18 filhos lá. Então, a gente tem a família grande aí no Sul também. Mas, assim, aqui é muito pequena, a comunidade alemã é muito pequena, né? Então, a gente se sente meio um peixe fora d'água aqui, né? Agora, a gente vai aí para o Sul, é impressionante quanto é forte mesmo a cultura alemã. É verdade, eles têm até a Oktoberfest.
Pois é, e a segunda maior, né, depois de Munique, realmente é em Blumenau, muito bacana. Marilise, eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar a nossa proposta de trabalho. Ótimo. Com valores, né? A gente cobra aqui, para eu poder te explicar, com base no número de requerentes. Então, por exemplo, se a gente for fazer o processo só para você, ficaria em 8 mil. Tá. Agora, a partir de, por exemplo, 8... Quanto maior o número de requerentes, menor o valor por pessoa. Tá. A partir de 8 pessoas, 8 requerentes, a gente cobra 3 mil por pessoa. Então, é um valor bem interessante. A partir de 8. E aí, caso você queira, por exemplo, que seus filhos participem, ou não sei se você tem irmãos, tios, enfim. Eu tenho 4 irmãos e pelo menos 2 deles eu acho que vão querer. E daí essas 8 pessoas aí, conta também os meus filhos? Também. Ah, então, tá. E daí algum primo também que seja, digamos, irmãos do meu pai? Sim. Tá. Sim, todo mundo que compartilha ali da linhagem consegue participar do processo. Uma pessoa é 8. A partir de 8 pessoas é 3. Eu vou te mandar a proposta certinho, que lá tem a tabela, mas é só para te dar uma noção mesmo, sabe? Aí você vai ver direitinho lá. Aí, e aí a gente consegue parcelar também esse valor, enfim. Mas esse processo é de agora até conseguir a cidadania, ou não é certo que a gente consegue ainda? A gente não consegue dar garantia, né? As chances são altas de sucesso, mas a gente não consegue dar garantia. Agora, isso está incluso até a decisão final, incluindo a possibilidade de recurso, tudo na via administrativa, viu, Marilise? Então, a gente vai batalhar aí até o final, Inclusive, tem possibilidade depois de judicializar. Na Alemanha, você não pode ir direto para a via jurídica. Primeiro, você tem que esgotar a via administrativa. Então, a gente vai até o final ali na via administrativa, viu, Marilise? Mas não está contando esses 3 anos deles ainda. Depois que digamos assim, que é uma pessoa que tem garantia de que vai dar certo, conta esses 3 anos. Nesse meu caso, que a gente não tem garantia, os 3 anos do processo deles não está contando ainda, né? Como esse prazo, né, é o prazo deles de análise. Então, no momento que você protocola, vai até 3 anos. O seu processo ele é considerado um processo complexo. Esses processos complexos que têm demorado 3 anos. Quando é um processo mais simples, sai antes. Ah, sim, entendi. Tá. Então, já estaria contando esses 3 anos, digamos, a partir da hora que a gente fizer o acordo contigo. Tá. Então, tu me manda, daí eu vou passar para os meus primos, vou passar para os meus irmãos. Perfeito. Né? Por enquanto, eu saberia de 5, que é meus 2 filhos, eu e 2 irmãos. Né? Não sei E Marilise, caso eles também queiram conversar comigo, eu trabalho inclusive com meu pai faz essa parte jurídica. Que legal. A gente pode marcar uma reunião também, que não tem problema nenhum, para conversar, tirar essas dúvidas, não tem problema nenhum. Eu deixei meu telefone no vídeo aqui, de uma parte em diante, eu não gravei tudo. Tu me autoriza a passar esse áudio para eles daí? Sem problemas nenhum, Marilise. Eu até ia pedir para gravar a tela e esqueci, daí eu liguei aqui e deixei rodando. Sem imagem, né? Deixei só em branco, assim, encostado aqui. Daí eles já vão poder entender. E caso também eles queiram, né, conversar, porque às vezes surgem umas dúvidas, e aí você não sabe, né, sanar, enfim, não tem problema nenhum. A gente pode agendar também sem custo, tá? Mais uma reunião, não tem problema nenhum, Marilise. Mas eu vou tentar achar pelo menos 8, vamos ver. Daí esse valor de 3 mil já facilita um pouquinho. Os 8, acho que tem alguns que não iam ter possibilidade, né? Mas vamos ver. E então, eu vou aguardar esse teu documento aí com essa proposta. E tu disse, e daí os documentos da família, certidão de nascimento do avô lá em Pelotas, essas coisas, tu vai atrás de tudo daí, né? Sim. A gente vai fazer uma reunião de checklist, sabe, Marilise? Algumas coisas eu vou pedir para você nos mandar, outras o escritório que vai ficar responsável. Porque lá em Pelotas, bom você ter alguns documentos. Lá em Pelotas eu tenho só um primo. E ele não se mostrou muito disponível, sabe? Eu pedi até para ele ir no cemitério, ver se ele achava algum documento. Você fica tranquilo, que a gente tem aqui essa equipe de genealogia que eles auxiliam a gente. E hoje em dia é tudo digitalizado, sabe? Os acervos. Então,
E assim, a gente tem equipe em todo lado desse Brasil. Então, tem uma genealogista aí em Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, e um outro que trabalha do Espírito Santo. Então, é meio espalhado, sabe? Eu fiz, Rafaela, doutora Rafaela, professora de Não, história. Rafaela. Rafaela, eu tenho, naquele aplicativo, no site MyHeritage, eu tenho a nossa árvore genealógica. Então, tem, assim, umas 400 pessoas. Só que eu peguei, assim, do lado do meu marido também, do meu lado, pai e mãe, são 4 famílias, né? Pensando nos meus filhos. E daí, quando chega ali no Vô Carlos, eu já não sei nem quem são os irmãos do Vô Carlos, né? Porque o Hans teve o Augusto, que veio para o Brasil, e o Augusto teve o Carlos. E eu acho que eu não tenho na minha árvore, tipo, irmãos do Carlos. Muito menos. Não, mas isso não vai precisar, tá? Tá. É só a sua linhagem direta mesmo. Mas daí já é uma curiosidade minha, que eu gostaria de encontrar. Até porque agora, com essa minha ida a Buxtehude, se eu tivesse mais informações, eu ia querer descobrir algum parente lá. Legal. Eu posso, inclusive, passar para o genealogista, já que é uma curiosidade sua, para ele pesquisar para a gente também. Não tem problema nenhum, viu, Marilise? Seria muito legal poder saber, assim, quem foram os irmãos do August lá em Hamburgo. Bacana. Não tem problema nenhum. A gente faz essa pesquisa também. Em seguida, eu coloco o Brockstead no Facebook, no Instagram, mas não tem muitos. São bem poucos Brockstead que estão nas redes sociais, pelo menos, né? E no Google. E eu achei uma cantora, Norma Brockstead. Que bacana! De Hamburgo, que muito provável foi parente, já é falecida, ela teria 100 anos agora. Mas não sei se ela teve filhos, né? Então, antes eu ir agora, hoje mesmo, ainda vou dar mais uma procurada, porque daí eu vou estar lá segunda-feira, numa dessas eu visito algum lugar, além do Museu de Hamburgo, né? Mas eu vou ficar sempre, enquanto eu estiver viva, eu vou ficar buscando. Não, muito bacana, muito bacana. E é pertinho ali de Hamburgo, a cidade de origem? É quase do lado. É uma cidadezinha industrial. Inclusive, nós temos um amigo... É perto da Dinamarca ali? É quase divisa com a Polônia, é bem no norte. A minha avó, eu até esqueci o nome, é uma cidade pequenininha, também era industrial, tanto que na período da guerra eles transformaram em produção de explosivos lá na cidade. Deve ser próximo da cidade, vou até pesquisar, acho que é próximo da cidade da minha avó. A indústria é meio mais assim, metalúrgica, sabe? Tanto é que eles fabricam essa prótese, que é um metal, né? Que bacana, vou até pesquisar, gente. Já que a gente era vizinha por lá. E foi engraçado porque nós fomos a Venezuela o mês passado e encontramos um amigo de Munique, que nós até já visitamos ele lá em Munique uma vez. Agora escapou o nome. Bom, mas daí eu falei, a gente agora em abril vai para Buxtehude. E ele começou a dar risada. Qual é a graça, né? Diz que lá na Alemanha, quando eles querem mandar uma pessoa assim, tipo, pra Conchinchina, assim, vai, né, lá pras bandas, eles dizem, vai pra Buxtehude. Gente, adorei. Tipo assim, some daqui, né? Vai pra Buxtehude. Eu achei tão engraçado, porque ele dava risada e não tava entendendo por quê. E daí finalmente eles diziam brincando, vai pra Buxtehude. E agora achou uma pessoa que vai pra Buxtehude. Adorei. Eu também não sabia dessa expressão. Adorei, Marilise. Mas maravilha, então, Marilise. Tá. Muito bom conversar contigo. Foi um prazer te conhecer, viu? Nossa, tu é muito inteligente, Rafaela. Deu uma aula de história aqui que eu adorei. Ainda bem que eu gravei para os meus irmãos também poderem ouvir e, quem sabe, se sentirem motivados para fazer também, né? Que daí, quanto maior o número de pessoas facilita. Maravilha, né? Então, tá, ficamos em contato. Eu aguardo o documento. E agora eu vou estar esses 30 dias fora, mas vou estar sempre ligada nesse assunto. Tá? Perfeito, a gente vai trocando enquanto isso. Aí a gente já vai te dar uma resposta. Tá? Tá, joia. Um abraço, viu, Marilise? Prazer, tudo de bom. Tudo de bom para você também. Boa sexta-feira aí, bom final de semana. Igualmente. Tudo de bom.